BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Wealth Management é um serviço financeiro voltado à gestão integrada do patrimônio de indivíduos ou famílias com alto poder aquisitivo, buscando preservar, crescer e transmitir esse patrimônio de forma eficiente e estratégica. Envolve a combinação de investimentos, planejamento financeiro, sucessório, tributário e previdenciário, considerando o perfil de risco, os objetivos pessoais e o horizonte de vida do cliente. O propósito central do Wealth Management é oferecer uma abordagem personalizada e de longo prazo, em que o gestor atua como consultor de confiança, garantindo que todas as decisões financeiras estejam alinhadas às metas e valores do cliente. E este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o meu xará, Gabriel Campoy, sócio e Wealth Planner da XP Private Bank. Gabriel, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Gabriel. Super prazer participar aqui com você hoje para falar de um tema que ganha cada vez mais relevância na conversa com as famílias, que a gente atende nesse contexto de gestão de patrimônio das pessoas físicas, empresas familiares, e no meio aí de uma reforma tributária que traz muitas novidades também. Então, assunto não falta. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, Gabriel. E, Gabriel, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar no mercado jurídico e como que você virou sócio e Wealth Planner da XP. Legal. Tentar ser breve aqui, porque a história é um pouco longa, mas eu sou filho de uma advogada e de um auditor. E aí, querendo agradar pai e mãe, decidi fazer a faculdade de Direito e depois fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Acabei buscando as duas graduações e percebi que essas duas graduações se encontram muito no mundo do direito tributário, né? Quando a gente vai olhar a consultoria, principalmente, de planejamento tributário, e comecei a fazer isso olhando o mundo ainda de pessoa jurídica, lá atrás, nos meus primeiros estágios, e logo que me formei, recebi o convite de me tornar advogado do Matos Filho, uma grande banca, né, uma das principais bancas aí do nosso Brasil, e dediquei vários anos ali de carreira atendendo clientes nesse tema de consultoria tributária. Quando em 2015, meu antigo chefe, grande amigo Alessandro Fonseca, que é sócio do Matos Filho, me convidou para uma nova equipe que se formava ali, uma equipe de gestão patrimonial, família e sucessões, que teria o foco de atender clientes pessoas físicas, né? Então, se criava ali um conceito de wealth dentro de uma grande banca como o Matos Filho, e que teve muito sucesso. O time cresceu, a demanda explodiu. Em 2016 a gente teve a lei de anistia no Brasil, né, aquela regularização de ativos no exterior, e desde então várias coisas aconteceram, né? A gente teve uma série de mudanças legislativas que fizeram com que essa profissão aqui, um advogado dentro do mundo de wealth, fosse cada vez mais relevante, né? Eu fiquei lá até 2020, final de 2020, migrei aqui para o mercado financeiro, basicamente minha carreira de 5 anos aí de mercado financeiro, apesar de já estar um pouco mais de 15 trabalhando no tema, dentro aqui da XP. Eu cheguei na XP no início de 2021 para atender os nossos clientes do segmento Private Bank, nesse tema de Wealth Planning, a gente chama aqui dentro, né, de planejamento patrimonial, para ajudar as famílias a se organizar, a construir o seu legado, pensar em sucessão, economia tributária, proteção patrimonial, aí uma série de coisas que a gente vai falar hoje. Então, eu sou um ex-advogado, eu brinco, né? Ainda tenho a minha OAB, mas não advogo mais para os clientes. Ainda conto muito com as grandes bancas, com os grandes advogados do Brasil, para executar tudo que a gente planeja aqui dentro de uma instituição financeira como a XP.
Não, sensacional. Falam que todo mundo precisa de um bom médico, um bom advogado, um bom corretor, né? E um bom assessor de investimento também, né, Gabriel? E assim, eu queria saber, Gabriel, antes de a gente entrar aí no tema, como que foi estruturar a área lá? Porque isso daí é um desafio, assim, é o seu que está na reta, então, e deu certo, né? Então, como que foi isso? É super, super interessante. Super interessante a pergunta, até para a turma que está eventualmente olhando a área ali como uma das áreas de interesse do direito, né? A área de gestão patrimonial, o Wealth, como um todo, ela é muito legal porque é uma área multidisciplinar, né? Eu sempre tive mais o interesse pelo tributário, mas para sobreviver nesse mundo você tem que aprender outras áreas também, né? Você tem que saber falar de direito de família, sucessão, governança familiar e corporativa, né? O mundo do direito societário, também o regulatório, né? Quando a gente olha para mercado de capitais, especialmente em investimentos, fundos de investimento, toda a parte regulatória, às vezes um pouco de imobiliário também ajuda, enfim, uma série de coisas aqui que você precisa aprender e acabar se tornando um advogado bastante completo, né? Aqui a gente precisa falar de muitos assuntos, né? Claro, cada um tem mais o seu expertise, mas no fim do dia você está ali na frente do cliente e ele espera todas as respostas, né? Então é uma formação bem completa e basicamente vai ter ali 3 pilares, né? O tributário, o societário e família e sucessões são elementares aqui para atuar na área, sem dúvida nenhuma. Não, sensacional. E, Xará, é muito legal. Obrigado por ter contado tudo isso. E eu queria saber, na sua opinião, o que é o Wealth Planning? Legal. Assim, eu resumo de uma forma muito simples, que é traduzindo a palavra, né? Gestão patrimonial mesmo, né? Você poder ajudar o seu cliente a gerir o patrimônio da melhor forma possível, né? E eu trago sempre 3 pilares aqui, trazendo eficiência fiscal, ou seja, onde que a gente pode achar economia tributária, dentro da legalidade, obviamente, né? Não é brecha, não. Com muito conservadorismo, né? Proteção patrimonial, como que a gente aumenta o nível de proteção patrimonial, especialmente daquele cliente que é empresário e que toma risco no Brasil, né? Isso é super, super relevante. E como que a gente faz a transmissão desse patrimônio para as próximas gerações, né? Sucessão. Como que esse evento acontece da melhor forma, mais rápida, mais barata possível, sem grandes dores para a família, né? Apesar de ser um evento de sucessão. Então, esses 3 pilares são fundamentais aqui nesse trabalho de gestão patrimonial, wealth planning, wealth management, aqui vamos resumir assim. E a gente brinca, né? O cliente ele chega para essa conversa, ele já formou o patrimônio, né? O cliente já é rico, ele já tem o patrimônio formado. O nosso trabalho é muitas vezes preservar isso ao longo do tempo, né? Para que esse patrimônio se perpetue ao longo do tempo, sobrevivendo a um ambiente de muita complexidade tributária, as regras estão mudando o tempo todo, de muito risco operacional ou risco político-econômico, né, e de moeda, muitas vezes, e, claro, transmissão, passagens de geração, onde eu tenho segunda, terceira geração, com ideias diferentes, com perfis diferentes, nem sempre com o objetivo de fazer a mesma coisa que a primeira geração fez para criar o patrimônio, né? Então, são vários desafios, Gabriel, que a gente precisa colocar na mesa, e no fim do dia, o que o cliente espera da gente é apresentação de caminhos, ideias, sugestões, né? O que eu faço para garantir essas 3 coisas aqui, eficiência fiscal, proteção patrimonial e sucessão, olhando, por exemplo, os imóveis da família, né? Faz sentido montar uma holding patrimonial imobiliária, botar os imóveis lá dentro, ou um fundo imobiliário, um fundo do agro, ou outras estruturas para isso. Agora vamos olhar para as empresas, né? Faz sentido também ter algum tipo de veículo para concentrar as participações societárias do grupo, vamos falar de acordo de sócios, vamos falar de protocolo familiar, vamos falar de assembleia, de contrato, estatuto social, vamos discutir governança, né? Dinheiro, né? Terceiro grupo relevante de ativos aqui. Como é que a gente organiza esse patrimônio financeiro? Aí aqui entrando até um pouco em estruturas Brasil e offshore, né?
eu tenho aquilo que funciona para dinheiro alocado no Brasil, e aí vai ter algo para renda fixa, vai ter algo para renda variável, vai ter algo para alternativos, fundos, isentos, não isentos, de longo prazo, de curto prazo. Tem várias ideias aqui para a gente discutir. Mesma coisa em relação ao offshore. Quero começar a ter patrimônio no exterior. Esse patrimônio é líquido, ou ele é imobiliário, ou ele é operacional? Então vamos discutir tudo de novo em relação ao offshore, porque lá são outras regras, com outros impactos tributários, outro ambiente de negócio. Então é mostrar para o cliente quais são os melhores veículos, as melhores estruturas para cada uma das classes de ativos, que eu resumiria em 3 grandes classes aqui, né? Imóveis, empresas familiares e investimentos financeiros. Tem outras, obviamente, né? A gente olha também muitas vezes para joias, obras de arte, artigos colecionáveis, a gente pode olhar para embarcações, aeronaves, enfim, outros ativos que sejam relevantes da família também vão fazer parte dessa conversa, mas no fim do dia, a gestão patrimonial vai passar sobre o aspecto aqui jurídico, contábil, financeiro, sobre como definir as melhores estruturas para cada uma das classes de ativos, pensando em economia fiscal, proteção patrimonial e sucessão, como eu vou entregar esse patrimônio para as próximas gerações de uma forma muito ágil e da forma tributariamente mais eficiente também. Muito legal, Gabriel. Gabriel, bem bacana a maneira como você trouxe essas 3 colunas aí, fica fácil da gente... Fácil não, né? Porque não é um tema fácil, mas fica mais fácil da gente entender um pouco, né? Entender a base, de onde que está. Eu queria saber quais os principais temas que você aborda dentro do planejamento patrimonial. Você já falou alguns, mas eu queria saber quais que a galera mais vem falar com você. Fala, Gabriel, putz, isso aí, o que o pessoal tem te procurado mais? Olha, a gente está no Brasil, e o Brasil é um dos países que tem o sistema tributário mais complexo do mundo, né? Então, assim, de longe, na minha experiência, em primeiro lugar, como pagar menos impostos, né? Dentro, obviamente, da legalidade, com um nível de conservadorismo muito grande. Não dá para não falar de imposto de renda, não dá para não falar de TCMD, que é o imposto de herança e doação no Brasil, ITBI, que é o imposto de transmissão de imóveis. Agora a gente tem toda uma reforma tributária de consumo, né, olhando ali a criação de um IVA no Brasil, que é o imposto único sobre bens e serviços, carga tributária da pessoa jurídica, imposto de renda, contribuição social. Tem uma série de tributos aqui que a gente acaba tendo que lidar nesse mundo de wealth planning, né? Normalmente mais no nível da pessoa física do que da pessoa jurídica, apesar de que muitas vezes também a gente vai ter que olhar as empresas, né? Então, eu diria que em primeiro lugar, a primeira preocupação que aparece é essa, né? Como é que eu diminuo a carga tributária incidente aí do meu patrimônio, de modo geral, seja na ótica da renda, seja na ótica da sucessão, transmissão para as próximas gerações, né? E aí surgem várias ideias, né? Eu tenho na ótica da renda ali os isentos, quando a gente olha para o mercado financeiro, os CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, debêntures de infraestrutura, fundos imobiliários, a gente tem os fundos exclusivos, né, que apesar de hoje estarem sujeitos, como regra geral, né, a uma tributação periódica, conhecida como come-cotas, ainda faz muito sentido, aliás, nunca deixou de fazer sentido falar de fundos exclusivos para as famílias investidoras, sob o aspecto de consolidação da liquidez, compensação de ganhos e perdas em diferentes classes de ativos, simplificação do processo sucessório no dinheiro, né, no patrimônio financeiro, por meio de transmissão de cotas, e aí com possibilidade de reserva de usufruto, cláusulas restritivas, incomunicabilidade, impenhorabilidade. Estou falando um monte de palavra difícil aqui, mas... Eu estou lembrando de todas as minhas aulas que eu tive na faculdade, meu amigo. Posso imaginar. É isso que a gente vai olhar aqui, tá? E aí, mesma coisa para os imóveis, né? Será que faz sentido a gente botar aqueles imóveis que tem ali um aluguel dentro de uma empresa, no lucro presumido, para reduzir a carga tributária de 27,5% para 14,5%, ou no momento da venda, será que faz sentido pensar numa estrutura também de PJ aqui para eventualmente reduzir essa carga tributária? Temos que fazer conta, não é tão óbvio, né? Às vezes é melhor vender na pessoa física do que na jurídica, às vezes não, é o contrário.
E pensar também, claro, nas empresas, né? Como eu falei, são os três grupos de ativos relevantes. Mas o primeiro aspecto sempre tende a ser aí a questão tributária. Tá? E, claro, na sucessão não é diferente, né? Quando a gente olha o ITCMD, que é o Imposto de Doação ou de Herança no Brasil, o cenário é de uma reforma tributária que está propondo, muitas vezes, o aumento dessa alíquota do ITCMD. Né? Hoje, cada estado ainda tem a liberdade, né, vai ter a sua liberdade de definir a sua alíquota, mas tem aí um projeto de lei complementar que vai parametrizar de alguma maneira aqui as diretrizes de cobrança. E uma delas é estabelecer uma alíquota progressiva, por exemplo. E aí estados como São Paulo, Paraná, que têm alíquotas fixas, vão ter que mudar esse sistema de cobrança para uma tabela progressiva. E essa tabela progressiva pode chegar até 8%, por exemplo, que é o dobro da alíquota que se tem hoje em São Paulo. Então, quando a gente olha a longo prazo, e sucessão tende a ser um evento de longo prazo, ou pelo menos a gente torce para que seja um evento de longo prazo, pode ser que o imposto seja mais caro lá na frente. E aí, será que cabe a gente pensar numa doação em vida, para poder pagar o imposto agora e já tirar isso da conta? Não, mas meus filhos são muito jovens. Não faz sentido doar patrimônio para filhos que ainda são menores de idade, por exemplo, pelo menos na minha visão aqui. Como é que eu me planejo para isso? Será que eu posso reservar um pedaço da minha liquidez para que eles tenham acesso lá na frente sem a burocracia de um inventário? Sim, a gente tem a previdência privada, PGBL, VGBL para isso, né? A gente tem o seguro de vida para isso, como uma ferramenta de transmissão de liquidez fora de cobrança aqui, até do próprio ITCMD, testamentos, né? Será que eu deveria organizar a minha sucessão basicamente escrevendo a regra de divisão desse patrimônio, né? Já pré-determinando como vai ser dividido esse patrimônio por meio de um testamento? Vários assuntos aqui que a gente acaba tendo que lidar, né? Tributário tende a ser o primeiro, e o segundo, sem dúvida, é um pouco pensar aí na história dos seus herdeiros necessários, né? A nossa legislação, ela permite, né, você a ter alguma liberdade na divisão do patrimônio, mas ela trava também aqueles 50% que a gente conhece como legítima, né, que necessariamente vai ser dividido entre todos os seus herdeiros necessários, ainda que não seja o seu desejo, né? Então, muitas vezes isso também é um desafio, Gabriel. Assim, eu vejo que tem clientes que não querem seguir a sucessão legítima, né? Eles querem fazer uma divisão de patrimônio diferente do que a lei pré-determina. Isso é possível? Sim. Se eu não fizer nada, vai acontecer? Não. Eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja um testamento, mas provavelmente muito mais do que isso. Tá? E aí trabalhar com o que a lei permite, né? Eu tenho 50% do patrimônio disponível para destinar para quem eu quiser ou nas proporções que eu gostaria. Só que se eu não fizer nada, todos os herdeiros vão ter que chegar a um acordo ali no momento do inventário, e isso geralmente atrapalha um pouco a conversa. Então, o aspecto sucessório tende a ser, acho que, um dos temas tão relevantes quanto aí o aspecto tributário. Muito legal, Gabriel. Gabriel, você já falou aqui uma série de coisas que o advogado deve olhar e deve aconselhar bem ali o cliente, mas eu queria saber, assim, uma visão geral, qual o papel do advogado dentro da estrutura de gestão patrimonial, e tem que ser um pouco de terapeuta também, porque aí, quando a gente está falando de família, dá muita briga, né? Sem dúvida. Em algum momento, talvez eu vá para a minha terceira graduação aí de psicologia, não sei, né? Alguma especialização nesse sentido, porque muitas vezes a gente faz muito mais o papel de psicólogo ali do que de advogado, né? E esse é um skill importante, né? É um skill que vai além do técnico, né? E esses anos de XP aqui, de mercado mercado financeiro, me forçaram a ter um perfil um pouco mais alinhado a isso, né? Você saber ler o cliente e muitas vezes ter uma habilidade comercial e não técnica, né? De falar da forma como ele gostaria de ouvir. Não necessariamente o que ele gostaria de ouvir, mas da forma como ele gostaria de ouvir, né? Isso é super importante, né? Dar o apoio para o cliente, sentir
mesmo que a notícia não seja exatamente aquela que ele gostaria, é sentir que você está do lado dele, é sentir que você entende a dor da família e que ele pode contar com você ali, mesmo para uma conversa difícil, né? Isso é fundamental e é um skill super, super relevante para toda a classe aí que atua na área, sem dúvida nenhuma, tá? Confiança, né? A gente, no fim do dia, estamos aqui prestando um serviço. E como é que você mede a qualidade disso, além da parte técnica, o quanto o cliente confia naquilo que você está falando, né? Então, confiança é muito, muito relevante, e a gente, muitas vezes, tem que mostrar os caminhos e prós e contras de cada um deles e apoiar o cliente numa tomada de decisão, né? Eu posso dar 5 alternativas, mas se eu não direcionar uma delas e colocar para o cliente qual é aquela que eu entendo que é a mais adequada para ele, porque eu conheço o cliente, eu sei o perfil do cliente, eu sei se ele é conservador ou se ele é agressivo, né? Assim, acho que a gente mais atrapalha do que ajuda, né? Botar 5 escolhas na mesa, ele não vai conseguir tomar a decisão sozinho, e vai gerar uma insegurança muito grande. Então, além de pensar tecnicamente quais seriam todas as alternativas, é fundamental que a gente saiba ler o cliente, que a gente conheça profundamente o cliente e saiba indicar aquilo que a gente acredita que é o melhor para ele, né, especificamente. E não existe receita de bolo, eu sempre falo isso. Cada caso é um caso. Não é porque eu tenho 2 clientes com patrimônio parecido que as soluções vão ser as mesmas. Elas podem ser completamente opostas, porque o perfil de cada um deles, o objetivo, a preocupação de cada um deles é diferente, né? E aí a gente precisa saber personalizar de fato esse trabalho para entregar uma solução que funcione para cada um dos clientes especificamente. Sensacional, Gabriel. Eu queria saber quais os possíveis impactos da reforma tributária para as pessoas físicas. Aí tem 2 coisas que eu falo que tem mais relevância nesse momento. A gente já viveu mudanças, tá? E aí, basicamente, de 2023 para 2024, a aprovação da lei número 14754, que criou a tributação de investimentos no exterior, a nova regra de tributação de investimentos no exterior, e também a nova regra de tributação de fundos de investimento no Brasil. Essa foi a primeira iniciativa da reforma tributária com impacto para as pessoas físicas. Então, aquele cliente que tem investimentos no exterior ou aquele cliente que investe em fundos no Brasil, ele tem uma regra nova que basicamente cria uma tributação periódica, mesmo se não acontece o evento de resgate, né, o evento de caixa. Ou seja, se eu sou dono de um fundo exclusivo, eu passo a ter come-cotas, né, 2 vezes por ano, maio e novembro, esse fundo está sujeito, como regra geral, ao come-cotas, que é a cobrança do imposto semestral. Se eu sou dono de uma companhia de investimentos no exterior, que a gente chama de entidade controlada, agora é o termo técnico da lei, essa entidade também sujeita à tributação, não é semestral, é anual, mas mesmo que eu não faça nenhum tipo de distribuição efetiva. Então essa foi a primeira parte da reforma, criar regras de tributação periódica para investimentos no exterior e investimentos em fundos no Brasil. Existem exceções, né? Existem fundos que não estão sujeitos a come-cotas, existem fundos que são isentos de imposto de renda para pessoa física, e também existem investimentos no exterior em estruturas que você vai poder continuar diferindo o imposto para o momento do resgate, da distribuição de rendimentos efetivamente. Mas são as exceções, tá? Como regra, a primeira fase da reforma foi essa, criando a tributação periódica. A gente viu, ao longo desse ano, alguns projetos que avançaram no Congresso, ainda não viraram lei, mas que estão numa discussão bastante avançada, e eu vou resumir em 2 discussões aqui super relevantes. A tributação dos dividendos, que tecnicamente faz parte de um projeto de lei, projeto 1087, que cria o IR mínimo, o imposto de renda mínimo da pessoa física, tá? E também o PLP 108, que vai trazer toda a regulamentação do ITCMD, o Imposto de Doação e Herança que a gente estava discutindo aqui. No aspecto de dividendos, tecnicamente aqui falando como um imposto mínimo da pessoa física,
O conceito é, aquela pessoa física que tenha rendimento superior a R$600 mil no ano, está sujeita ao imposto mínimo. Esse imposto mínimo ele é progressivo, ele vai de 0 até 10%, sendo 10% para aquela pessoa física que tem rendimentos superiores a 1.200.000 no ano. Então a conta que a gente vai ter que fazer é basicamente quanto que a pessoa física teve de rendimentos e qual que é o imposto mínimo, a alíquota do imposto mínimo aplicável. Se ela tiver no imposto mínimo de 10%, a gente vai ter que somar toda a carga tributária para identificar se ela atingiu esse imposto mínimo. Ou seja, se ela atingiu, passou no teste, não vai ter complemento adicional aqui na entrega da declaração. Se o cálculo ficar abaixo dos 10%, aí na entrega da declaração de IR haveria a cobrança da diferença para se atingir o imposto mínimo de 10%. Então, tecnicamente, é diferente de tributar dividendos, apesar de esse projeto também prevê ali uma tributação na fonte do dividendo acima de 50 mil no mês, mas é algo que a gente está acompanhando super de perto, porque esse projeto está avançando, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está na mão do Senado agora. Tá? E, do outro lado, o PLP 108, que eu comentei, projeto de lei complementar número 108, que regulamenta uma parte da reforma tributária que foi implementada pela emenda constitucional 132, e especificamente trata, esse PLP especificamente trata do ITCMD. Tá? E aí no ITCMD tem uma série de mudanças ali propostas, mas eu destaco duas. A progressividade da alíquota, que é um pouco do que a gente até falou aqui, né? A alíquota ela vai ter que ser progressiva se esse projeto for aprovado, e aí os estados que ainda não fizeram isso vão criar, vão ser obrigados a criar uma tabela progressiva de cobrança. E a base de cálculo, principalmente quando a gente olha para ativos não líquidos, né? Estou falando aqui de imóveis, empresas controladoras de imóveis, como holdings, por exemplo, e também de empresas familiares, de capital fechado. Vários estados ainda permitem que você calcule o ITCMD olhando o patrimônio líquido. Basicamente, a contabilidade vai definir isso, né? O patrimônio líquido é a diferença do ativo menos passivo. Né? Basicamente, eu vou olhar ali o PL da empresa, vou enxergar ali o que é o capital social, mais o lucro acumulado, eventualmente outras contas fazem parte desse PL, e essa é a base que eu tenho hoje para pagar o ITCMD. Isso está mudando, o projeto de lei ele traz ali uma ideia de valor de mercado, especificamente para empresas de capital fechado, inclusive com o acréscimo ali do fundo de comércio, e aí tem uma série de discussões de como se medir o valor de mercado de uma empresa de capital fechado. Né? Então, tudo isso para dizer que o ITCMD provavelmente fica mais caro quando a gente olha a longo prazo aqui, os eventos de doação e sucessão também devem ter um impacto tributário maior, e isso tem levado a várias conversas aqui de planejamento sucessório, né? Como planejar ali a sucessão do patrimônio imobiliário, dos investimentos, das empresas familiares, pensando que esse evento pode ficar mais caro lá na frente. Então, acho que em termos de reforma, Gabriel, eu diria isso, tá? A gente passou de novo, né, pela tributação dos investimentos offshore, tributação de fundos exclusivos e fundos em geral no Brasil, e agora estamos discutindo duas coisas: tributação de dividendos, que tecnicamente faz parte ali da criação de um imposto de renda mínimo da pessoa física, e alterações no ITCMD, que é o imposto de doação e herança no Brasil. Muito legal, Gabriel. E, Gabriel, eu queria saber que conselho você daria para quem quer atuar na área de wealth planning? Muita dedicação para formar uma boa base técnica, e aí aprofundando, né, não só no tributário, mas também em família e sucessões e societário. Acho que essas três áreas são fundamentais, eventualmente buscando especializações pós-graduação aqui para aprofundar ainda mais a base técnica de conhecimento, e claro, buscando oportunidade em um bom escritório de advocacia ou no mercado financeiro também, seja em banco, seja em multifamily offices, casas aqui que se dedicam a fazer a gestão patrimonial dos clientes para ter o aprendizado técnico junto com o profissional, né? Eu acho que
você está sempre dentro de uma boa estrutura, com profissionais mais sêniores, mais capacitados tecnicamente, que têm muita experiência na área, ajuda a acelerar essa curva de crescimento técnico e profissional também. E claro, comentei um pouquinho aqui do skill comercial, ele é muito importante, especialmente para a turma que vai direcionar a carreira para o mercado financeiro. Isso também tem sido fundamental aqui na relação com os clientes, buscando cada vez mais confiança, buscando estar mais próximo do cliente. Muito, muito importante ter esse papel aí de psicólogo junto com o advogado aí que a gente comentou um pouquinho. Então eu diria que é isso, assim, é buscar uma área do direito que te agrada, né, dentro dessas 3 aqui que eu comentei, estudando, fazendo cursos e buscar logo uma atuação profissional na área, e ao longo da vida aí com o apoio de uma liderança, um time sênior que navegue na área aí há muitos, muitos anos, crescer profissionalmente e desenvolver cada vez mais as habilidades técnicas e comerciais é fundamental. Sensacional, Gabriel. Muito obrigado, viu? Gabriel, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser aprender mais sobre Wealth Planning ou trocar uma ideia mesmo aí sobre investimentos. Com certeza, estou super à disposição para conversar. Podem me procurar pelo meu e-mail profissional, gabriel.campoy@xpprivate.com. Eu vou deixar aqui para a gente colocar no descritivo também do nosso episódio. E eu estou super à disposição para a gente voltar a falar aqui, Gabriel, em outras oportunidades sobre novos temas que envolvem aí a área de Wealth Planning. Será um prazer. Muito, muito obrigado pelo convite. Reforço mais uma vez aqui. Foi ótimo participar com você desse episódio. Imagina, Gabriel. Eu que agradeço. E, Gabriel, você está lá no LinkedIn também, né? Sim. Podem me acionar no LinkedIn. Eu também troco muitas mensagens ali com as conexões via LinkedIn. Fiquem super à vontade. Meu perfil é Gabriel Campoy. E, de novo, super obrigado aqui pelo convite. Imagina, Gabriel. Tamo junto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdos sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios do mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.